Hoje vamos recapitular o filme chamado The Call Up. Carl acorda e percebe que está atrasado para um evento. Ele se arruma rapidamente e corre até um prédio alto, onde o evento está acontecendo. Carl entra no prédio e chega ao ponto de encontro, onde já há outros jogadores esperando. Um homem chamado Marco diz a Carl e a outro jogador, Adam, que eles estão atrasados. Carl pensa em se explicar, mas percebe que Marco é apenas outro jogador como ele e que não precisa dar explicações. Um homem chamado André informa a todos na sala que estão ali pelo mesmo motivo, um jogo misterioso para o qual foram convidados. De repente, uma voz robótica pede que todos peguem um tablet designado para cada um e deixem seus dispositivos eletrônicos e objetos de valor em um armário. Após fazerem isso, todos devem subir em uma máquina para serem escaneados. Mesmo com medo, Marco é o primeiro a subir na máquina e tudo corre bem. Depois, ele recebe instruções para pegar seu equipamento, que parece uma armadura corporal. Em seguida, Adam e André fazem o mesmo. Adam fica animado ao ver o equipamento. Todos vestem a armadura, que inclui um capacete. De repente, Zahid, um dos jogadores, diz que não quer mais participar do jogo. Os outros tentam convencê-lo, mas ele vai em direção à saída, que está trancada. Alguns jogadores ficam confusos, mas Marco diz a Zahid que, se não queria jogar, não deveria ter vindo. Sem saída, Zahid coloca a armadura também. Depois, todos recebem instruções para abaixar os visores, indicando que estão entrando em um jogo de realidade virtual. Dentro do jogo, eles se veem como soldados em um lugar novo. Quando tiram os visores, percebem que ainda estão no mesmo prédio. O ambiente parece incrivelmente real. Zahid comenta com Carl que acha que foi um erro entrar no jogo. De repente, ouvem um sargento chamando a atenção deles. Sem saber o que fazer, vão até ele e percebem que o sargento é um personagem do jogo. O sargento os recebe e os leva a uma sala para escolherem suas armas. Ele dispara uma arma, quebrando uma garrafa, e todos ficam impressionados com o realismo. O sargento diz que precisarão das armas para derrotar terroristas no jogo e pede para testarem as armas. Ele avisa que os coletes à prova de balas desaparecerão se forem atingidos. Então devem ter cuidado. Para demonstrar, o sargento atira nos coletes de Zahid e Marco. Ambos sentem uma dor intensa e inexplicável, mesmo sem serem atingidos diretamente. O sargento então instrui todos a pegar uma injeção de adrenalina, explicando que ela serve para se reviverem se forem atingidos, pois sem ela, a dor será insuportável. Em seguida, o sargento informa que enfrentarão diferentes tipos de terroristas no jogo e que o jogador com mais abates no final ganhará $100 mil. Após as instruções, ele libera o grupo para iniciar a missão. Liderados por André, um ex-militar, eles começam a procurar os terroristas. Logo encontram o primeiro, que os surpreende. Todos conseguem se esquivar dos tiros antes de André abater o terrorista. Ao examinarem o corpo, percebem que ele também é parte do jogo e não é real. Eles continuam andando e chegam a um posto de suprimentos, onde alguns pegam mais munição e rifles de longo alcance. André ensina a usar a nova arma e depois seguem em frente. Na nova área, encontram vários terroristas e Marco faz seu primeiro abate. Com mais inimigos atirando, os jogadores correm para se esconder e se separam. Adam tenta fazer sua primeira baixa, mas erra o tiro e o terrorista tenta matá-lo. André salva Adam, mas perde seu colete à prova de balas. Escondida, Taylor entra em pânico e reclama com Shelley sobre o realismo do jogo. Shelley diz que não é tão real, mas quando Taylor pede que ela mate um terrorista, Shelley congela. Quando o terrorista está prestes a encontrá-las, Carl o elimina, mas é atingido por outro terrorista e perde seu colete. Carl grita que se rende, mas é alvejado novamente. Shelley finalmente toma coragem e ajuda Carl a abater o terrorista. Carl sente muita dor e parece estar sangrando. Shelley levanta o visor e vê que o sangramento é virtual, mas Carl insiste que a dor é real. Shelley fica confusa e André aplica a injeção de adrenalina em Carl, que melhora, mas vomita e diz aos outros que aquilo não é um jogo e achou que ia morrer de verdade. O grupo se reúne e discute a experiência de Carl. Adam sugere que a armadura de Carl pode estar com problemas, mas Carl insiste que precisam tirar o equipamento e sair. Zahid tenta tirar o capacete, mas não consegue. Ele suspeita que um deles seja cúmplice dos organizadores e aponta para André, por ser ex-militar. André se irrita, mas Marco também desconfia, já que André ensinou a usar as armas e liderou no primeiro confronto. André diz que só agiu por instinto. Uma briga quase começa, mas André se afasta. Nesse momento, a voz robótica anuncia que a fase será reiniciada.
Os terroristas mortos voltam à vida e começam a procurar os jogadores. Enquanto tenta se acalmar, André é pego de surpresa por um terrorista e leva um tiro, sentindo a mesma dor que Carl sentiu. Sem a injeção de adrenalina, ele grita por ajuda, mas ninguém ouve. Seu traje começa a dar choques, atingindo o capacete e matando André instantaneamente. Os jogadores continuam lutando contra os terroristas. Edward é atingido, mas usa a injeção de adrenalina a tempo. De repente, percebem que André está em silêncio. Eles o procuram e encontram morto. Nesse momento, entendem que não é só um jogo. Carl pergunta o que fazer, e Edward sugere encontrar os organizadores para acabar com o jogo e se libertarem. Zahid percebe que o capacete matou André. Todos tentam tirar os capacetes, mas não conseguem. Zahid pega um extintor de incêndio e pede ajuda para quebrar o capacete. Carl tenta, mas só chama a atenção do sargento. O sargento grita que não podem danificar o equipamento. Antes que Zahid reaja, o sargento o chuta várias vezes e avisa os outros para não tentarem o mesmo. Zahid diz que acha que nenhum deles sairá vivo do jogo. Os jogadores seguem para a próxima fase, onde o sargento distribui facas, já que o vazamento de gás impede o uso de armas de fogo. Armados com facas, eles avançam. Marco salva Edward de ser esfaqueado por um terrorista, matando o inimigo. Mais tarde, em um ponto seguro, Edward consegue munição, pois as armas podem ser usadas novamente. Antes de continuar, Taylor tem medo de morrer, mas Shelley a tranquiliza, prometendo que nada de ruim vai acontecer. Eles avançam e chegam a outra fase cheia de terroristas. Adam é atingido e enquanto Shelley está prestes a aplicar a injeção de adrenalina, Carl também leva um tiro. Shelley entra em pânico, sem saber quem ajudar primeiro. Marco oferece sua injeção para Carl, permitindo que Shelley ajude Adam. Após se recuperarem, continuam o jogo. Enquanto olham pela janela com os visores levantados, Carl tenta quebrar o vidro com o rifle para pedir ajuda, mas não consegue. Zahid então empurra um objeto pesado contra o vidro. De repente, a voz do sargento ecoa, e ao abaixarem os visores, veem o sargento indo em direção a Zahid para puni-lo. Na confusão, ele quebra a perna de Zahid e avisa os outros para não tentarem nada parecido. Com a perna quebrada, Zahid se torna um peso para o grupo. Ele pede para ser escondido, e eles concordam, seguindo para a próxima fase. Marco pega uma nova espingarda e dá seu antigo rifle para a Shelley, que ainda tem a pistola. De repente, Marco leva um tiro. Taylor entra em pânico e corre para se esconder. Carl mata o terrorista e Shelley salva Marco com outra injeção de adrenalina. Enquanto isso, outro terrorista encontra Taylor. Mas antes dele abrir a porta, ela cria coragem e o esfaqueia. Taylor se junta ao grupo e enquanto descansam, Carl pergunta a Shelley por que ela não tem parentes próximos, como viu no formulário dela. Shelley explica que perdeu os pais. Carl diz que também está sozinho porque sua namorada morreu. Carl pede que todos contem suas histórias e percebe que nenhum deles tem família. Adam tem uma avó com Alzheimer, Marco é divorciado e perdeu a guarda do filho, e Edward é filho único e órfão. Carl percebe que podem ter sido escolhidos porque ninguém sentiria falta deles. Shelley questiona se isso importa, já que Taylor nem é gamer e não sabe como recebeu o convite. Ela desconfia de Taylor, mas Carl acha que não é importante, já que não sabem o que aconteceu com André e Zahid. Em outro lugar, Zahid continua escondido, mas alguém aparece e o mata. Na próxima fase, os jogadores veem o sargento espancando um terrorista. Ele diz que há uma bomba no prédio e que apenas o terrorista sabe o código para desarmá-la. O sargento avisa que terão que torturar o terrorista para conseguir o código. Edward se oferece para torturá-lo e Adam para digitar o código. Edward começa a torturar o terrorista sem hesitar. Ele dá choques no terrorista, que cede e fornece o código. Edward passa o código para Adam, que o digita, mas isso ativa uma contagem regressiva para a bomba. Marco culpa Adam por digitar o código errado. O terrorista ri, mas Taylor o mata. Marco ainda culpa Adam e o ataca. De repente, ouvem o sargento chamando-os. Eles veem o sargento segurando a porta de um elevador e entram, na esperança de descerem ao térreo. O elevador não vai para o térreo, parando no 5º andar. Marco segura a porta para os outros saírem, mas exige que Adam espere até ele sair primeiro. A estratégia falha, e ele e Adam ficam presos no elevador, que desce para o 3º andar. Marco fica feliz por estarem mais perto do térreo. Adam sugere esperar pelos outros, mas a voz robótica lembra que faltam 25 minutos para a explosão. Marco diz que não há tempo a perder. Eles começam a andar, mas param ao ver terroristas à frente. Marco insiste que Adam vá na frente,
Adam, com medo, segue e consegue matar um terrorista, mas fica sem munição e quer se esconder atrás de Marco. Porém, Marco o ameaça e pretende usá-lo como escudo. Em outro lugar, Edward assume a liderança do grupo. Taylor pega um novo rifle e eles seguem em frente. Um terrorista joga uma granada de fumaça no caminho deles. Enquanto os outros tentam fugir da fumaça, Carl congela de medo. Carl fala sobre como tentou salvar a namorada de um incêndio. E Shelley percebe que ele entrou em choque por causa da fumaça. Ela o acalma. Enquanto isso, Adam vai na frente e, embora sobreviva por um tempo, logo leva um tiro e morre. Marco se esconde. Ele ouve os outros jogadores eliminarem o terrorista e seguirem em frente, mas não se revela. Em seguida, o grupo enfrenta mais terroristas e usa todas as suas munições. Percebendo que deixaram a última injeção de adrenalina em outra sala, Taylor se oferece para buscá-la. Os outros a cobrem com tiros e ela vai. Taylor pega a injeção e está prestes a voltar quando Marco a intercepta e exige que ela entregue a injeção. Taylor se recusa e Marco atira nela. Enquanto a vê morrer, ele diz que ela o lembra da ex-mulher que ficou com a guarda do filho. Pouco depois, Carl sai procurando por Taylor e encontra Marco. Surpreso por vê-lo vivo, Carl pergunta se ele viu Taylor. Marco finge que não e manda Carl esperar enquanto ele mata alguns terroristas. Desconfiado, Carl abre a porta e encontra Taylor morta, mas vê que ela escreveu o codinome de Marco, Atlas, na porta. Percebendo que Marco a matou, Carl, enfurecido, tenta estrangulá-lo. Carl quase consegue, mas Marco se liberta. Quando Marco pega a arma para matar ele, Carl acerta o capacete dele com um extintor de incêndio várias vezes até ser chutado para longe. De repente, Marco começa a rir. Sem entender o motivo, os dois ouvem a voz do sargento se aproximando. Ele grita com Marco, dizendo que avisou para não estragarem o equipamento. Como o sargento é programado e não sabe quem causou o dano, ele acaba matando Marco. Só restam Carl, Shelley e Edward no jogo. Eles chegam ao térreo, onde está a bomba, com poucos minutos para a detonação. Começam a atirar nos terroristas. Carl é atingido e pega a injeção de adrenalina, mas vê Shelley também ser ferida. Ela está sofrendo muito, então Carl aplica a injeção nela, pedindo que sobreviva. Edward mata o último terrorista e desarma a bomba no último segundo. Shelley assiste impotente enquanto Carl morre. Abalada, Shelley tenta acordar Carl, mas o sargento aparece para parabenizar os jogadores. Ela percebe que Edward repete tudo o que o sargento diz e entende que ele era o infiltrado o tempo todo. A simulação termina e os homens de Edward entram para limpar o local. Shelley tenta atirar neles, mas a arma não funciona. Eles a injetam com algo e ela desmaia. Ao acordar, Shelley vê Edward guardando suas coisas. Ele se aproxima e oferece o prêmio em dinheiro, mas Shelley recusa, mencionando as mortes no jogo. Edward minimiza e diz que ela deveria ficar contente por ter participado. Shelley ameaça denunciá-lo, mas Edward a desafia, dizendo que ninguém acreditará nela. Decidindo que prefere a justiça à recompensa, Shelley vê uma oportunidade. Um dos homens de Edward se aproxima com uma injeção, mas Shelley a pega e injeta nele. Em seguida, pega sua arma. Edward sugere sair para planejar outro jogo, mas ouve um tiro e manda seus guardas pegarem Shelley. No entanto, todos são mortos, e Shelley aparece na frente dele com a arma. Ela hesita por um momento, mas atira, matando Edward, e segue em direção à saída. Espero que tenham gostado. Até a próxima!